Olá, boa noite. Boa noite. Em menos de 5 minutos, PMDB aprova por aclamação rompimento com o governo Dilma. Comissão do impeachment começa a definir depoimentos. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, defenderá presidente. O governo envia ao Supremo Tribunal Federal sua defesa na nomeação de Lula para a Casa Civil. Ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Leonel Júlio, é preso no caso de corrupção na merenda escolar. Executivos das multinacionais Alstom e CAF se tornam réus por cartel de trens da CPTM no governo Serra. Laudo aponta falta de higiene e contaminação nas cirurgias de catarata que deixaram pacientes cegos. Foi deflagrada hoje a segunda fase da Operação Alba Branca, que investiga a suspeita de fraude em licitações da merenda de escolas públicas no estado de São Paulo. Segundo o promotor do caso, Leonardo Romanelli, os contratos já verificados somam 7 milhões de reais e 10% deste valor, ou seja, 700 mil reais, foram para propinas. A Polícia Civil e o Ministério Público cumpriram 10 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão temporária em 4 cidades do interior paulista e na capital. Entre os presos estão Leonel Júlio, que foi presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo entre 1975 e 1976, e Sebastião Miciara, presidente da União dos Vereadores do Estado. A Operação Alba Branca investiga também o atual presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, do PSDB. A investigação sobre ele corre no Tribunal de Justiça do Estado. Capês não quis conversar com a imprensa, mas disse em nota que repudia com veemência a ligação do nome dele à operação e diz que isso é uma injustiça. Também é investigado o ex-chefe de gabinete da Casa Civil do governo de Geraldo Alckmin, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita. A Operação Alba Branca investiga esquema que envolve pagamento de propina a funcionários públicos e deputados estaduais para que licitações de compra de merenda escolar fossem fraudadas, beneficiando, assim, a COAF, Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar. Segundo a investigação, as propinas variavam entre 10% e 30% do total do contrato firmado entre a COAF e 22 prefeituras. Esse valor era incluído no preço final, o que ocasionava um superfaturamento dos produtos negociados. Na primeira fase, deflagrada em 19 de janeiro deste ano, 6 pessoas foram presas, entre elas o então presidente da COAF, Carlos Alberto Santana da Silva. Todos foram soltos depois de aceitarem um acordo de delação premiada. A produção do Jornal da Gazeta tentou contato com as defesas de Leonel Júlio e Sebastião Miciara, mas não obteve resposta. E estudantes da rede estadual fizeram um protesto à tarde contra fraudes na merenda escolar. O grupo, com cerca de 100 manifestantes, se reuniu na Avenida Paulista e desceu a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, sentido Assembleia Legislativa. Eles também protestavam contra o fechamento de escolas e pediam melhorias na qualidade do ensino. A Polícia Militar acompanhou o ato. Justiça aceita a denúncia do Ministério Público contra executivos de empresas multinacionais acusados de envolvimento no cartel de trens em São Paulo. A fraude teria acontecido em 2009, durante o governo de José Serra, do PSDB. A denúncia foi apresentada no início do mês pelo promotor Marcelo Mendrone, do GEDEC, o Grupo Especial de Delitos Econômicos do Ministério Público de São Paulo. De acordo com o documento, os envolvidos integraram cartel de trens e materiais ferroviários e cometeram crime contra a ordem econômica. São citados 5 representantes e funcionários da francesa Alstom e 2 da empresa espanhola CAF. De acordo com o MP, em 2009, durante a gestão do então governador José Serra, as duas empresas fraudaram a licitação para o fornecimento de 24 novos trens e o serviço de manutenção do total de 228 carros ferroviários para a linha 8 Diamante. O prazo do contrato era de 20 anos. Apenas um interessado apresentou proposta, o Consórcio Paulista, composto por 3 empresas, CAF, CAF SA e a ICF. O valor fechado foi de R$1,802 bilhões. A denúncia apresenta também e-mails trocados entre executivos da Alstom e da CAF. As mensagens mostram que os representantes das empresas combinaram como se comportariam na licitação.
O Ministério Público afirma que, pelo teor das conversas, a CAF teve a certeza da não participação de outras empresas na concorrência e ofereceu o preço que bem entendeu. A diferença da proposta em relação ao valor de referência da CPTM apresentado no edital foi de apenas 0,0099%. O MP afirma que, se houvesse verdadeira disputa entre as empresas, evidentemente seria muito arriscado a CAF oferecer proposta tão próxima ao valor de referência. A denúncia foi aceita pela juíza Rosiane Cristina de Aguiar Almeida, aqui da 29ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda. Com a decisão, os 7 funcionários, 5 da Alstom e 2 da CAF, passam a ser réus no processo. A juíza também fixou 10 dias para que todos os envolvidos se manifestem. A juíza, no entanto, negou o pedido do Ministério Público de prisão preventiva de 2 dos réus que não moram no Brasil. A justificativa é de que não há evidências de que eles ofereçam risco às investigações. O Ministério Público também afirma que há indícios de que integrantes das empresas Siemens, Bombardier, Tejofran, Mitsui do Brasil e MGE também participaram do cartel nos trens de São Paulo, mas que, nesses casos, as provas não foram suficientes para oferecer denúncia. Em nota, a CAF afirma que tem colaborado com as autoridades no fornecimento de todas as informações e que atua estritamente dentro da legislação brasileira. A Alstom afirma que a ação tem como parte apenas pessoas físicas e que vai colaborar com as autoridades quando solicitada. Em uma rápida reunião, o PMDB decide deixar o governo Dilma e pede que ministros e filiados entreguem os cargos no executivo. O encontro durou menos de 5 minutos. O vice-presidente da República, Michel Temer, não compareceu, mas participou ativamente para o resultado de hoje. Coube ao senador Romero Jucá, vice-presidente do PMDB, anunciar o rompimento com o governo. A partir de hoje, nessa reunião histórica para o PMDB se retira da base do governo da presidenta Dilma Rousseff. E ninguém no país está autorizado a exercer qualquer cargo federal em nome do partido PMDB. A decisão coloca mais lenha na crise política. O PMDB era o principal partido da base de sustentação do governo. Ao todo, a legenda tem 6 ministérios, inclusive em áreas prioritárias como saúde, comandada por Marcelo Castro. No Congresso, o partido conta com 68 deputados e 18 senadores. No entanto, Dilma nunca contou com a totalidade dos votos dos parlamentares da legenda. Tinha uma ala que apoiava o governo, liderada principalmente pelo senador Renan Calheiros, e outra da oposição, sob o comando de Eduardo Cunha. Agora, o medo do Palácio do Planalto é que outros partidos sigam o PMDB e também deixem o governo. Em vídeo exibido durante um evento em Portugal, o vice-presidente do PMDB, Michel Temer, diz que as instituições do Brasil funcionam regularmente. O vídeo foi exibido no Seminário Luso-Brasileiro de Direito. Temer não citou especificamente a crise no Brasil, mas falou sobre a importância das instituições. Eu posso dizer com a maior tranquilidade que as instituições do nosso país estão funcionando regularmente. Legislativo, executivo, judiciário cumprem as suas tarefas. O judiciário hoje tem uma presença muito forte, muito significativa, que há de ser saudada por todos aqueles que se preocupam com o bom comportamento ético, político, administrativo, né? O legislativo, de igual maneira, tem exercido as suas funções com muita tranquilidade. Ao final da fala, Temer também ressaltou a importância do Estado de Direito. E ao lado do Estado de Direito, que é um fenômeno jurídico, nós temos que ter um fenômeno político, que é o Estado da paz. Hoje, mais do que nunca, o povo de todos os estados precisa de paz. A assessoria de Temer afirma que ele cancelou sua participação no Seminário de Lisboa por causa da reunião de hoje do Diretório Nacional do PMDB. A relação entre a presidente Dilma Rousseff e o vice, Michel Temer, está estremecida desde o final do ano passado, quando ele enviou uma carta com várias queixas.
Na carta endereçada à presidente Dilma, Temer afirmou que ela nunca confiou nele e nem no PMDB. O vice escreveu que passou o primeiro mandato como um vice decorativo, que perdeu todo o protagonismo político do passado e que só era chamado para resolver as votações do PMDB e as crises políticas. Depois listou fatos envolvendo derrotas que sofreu com atos da presidente. Na época, a assessoria de Temer disse que o documento havia sido enviado em caráter pessoal à presidente e que Temer não tinha proposto o rompimento com o governo ou entre partidos, mas defendia a reunificação do país. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Ele analisa o desembarque do PMDB do governo Dilma. Parece que aquele vidente que encontrou o Júlio César alertando sobre os idos de março ainda tem as suas profecias valendo. A última semana deste mês, dedicado a Marte, o deus da guerra, está sendo histórica. Ontem, a Câmara dos Deputados foi invadida por uma horda de delinquentes, baderneiros, querendo impedir que a tradicional Ordem dos Advogados do Brasil entregasse o seu projeto de impeachment para ser julgado lá. Enquanto isso, no Palácio, a presidente, que não é presidenta, o neo-oposicionista Jucá, fique sabendo, funcionava ali como se ali fosse um brechó de quinta, para não usar outra palavra mais grave com B, negociando a compra de votos para impedir o impeachment. A respeito disso, eu quero lembrar que não é verdade que a presidente precisa de 171 votos para se livrar do impeachment. Não. O impeachment precisa de 342 votos. Se não chegar a esse, a presidente pode não ter nenhum e ainda assim continuará presidente. Não é o que parece, porque hoje o PMDB, o principal partido da base do governo, rompeu em 3 minutos com a presidente Dilma. Eu quero lembrar que o vice Michel Temer foi eleito. Então não adianta ficarem com essa história de que é um golpe, porque ele foi eleito. Você que votou em Dilma, fique sabendo, por exemplo, o deputado Zé Guimarães, que está ameaçando o Temer, o senador Humberto Costa, que está ameaçando o Temer, o senador Florencio, que está chamando o Temer de golpe. Eles todos votaram na Dilma, portanto votaram no Temer, porque a chapa que foi eleita foi Dilma e Temer. Temer teve 54 milhões de votos, portanto, não há golpe nenhum. Aliás, em relação a isso, é bom alertar que todo mundo que está chamando isso de golpe precisa se haver com a justiça, porque está desmoralizando o Supremo Tribunal Federal, que tem se pronunciado várias vezes a respeito disso, à exceção do presidente, que disse, com voz muito nervosa e o semblante ainda mais aflito, que golpe é um vocábulo da ciência política e não jurídica. Não existe mais de uma língua no Brasil. A língua que se fala é a língua portuguesa, os dicionários aí estão cheios de verbetes como golpe, golpista e outros relativos. Não tem nada disso acontecendo no Brasil. Como disse o tema, as instituições estão funcionando e assim que deve continuar sendo, porque nós defendemos o Estado Democrático de Direito. Defenderemos de novo, direto ao assunto, aqui na quinta-feira. Espero você. Até! O prefeito de Osasco, Jorge Lapas, deixou o PT. Lapas anunciou a desfiliação hoje. Ele irá para o PDT. Osasco é um tradicional reduto petista e a cidade era governada pela legenda desde 2005. Lapas foi filiado ao Partido dos Trabalhadores por 11 anos. Em uma carta, o prefeito diz que o PT está passando por um momento delicado no cenário nacional e que no âmbito municipal a legenda vem se deixando levar por visões e interesses individuais que dividem o partido e promovem um clima de insegurança e instabilidade entre os aliados. O PT ainda não se manifestou sobre as críticas de Jorge Lapas. E o senador baiano Walter Pinheiro também anunciou sua desfiliação do PT. O requerimento de desfiliação foi protocolado junto ao Diretório Municipal do PT em Salvador e junto ao Tribunal Regional Eleitoral. O senador não informou para qual legenda irá e nem o que motivou a desfiliação. Ele estava no PT desde 1986. Muitos alunos que usam um transporte escolar gratuito oferecido pela Prefeitura de São Paulo estão sem ir à escola desde fevereiro.
Os estudantes estão no meio de uma polêmica entre a prefeitura e os motoristas cadastrados no programa Vai e Volta. Os donos das vans alegam que o valor que recebem não cobre os custos da viagem. Os mais afetados com o impasse são as crianças com deficiência. Na Escola Municipal Dirce Genésio dos Santos, no Jardim Iguatemi, extremo da Zona Leste, muitos alunos chegam no transporte oferecido de graça pela prefeitura. Mas nem todos que precisam conseguem um benefício. Júlia é faxineira e conta que não é todo dia que tem disponibilidade para trazer o filho para estudar. Ontem ele não veio, amanhã ele já não vai vir. Aí depois da manhã ele vem, depois do outro dia ele vem. Vai ser assim, porque não dá para me trazer todo dia a pé, não. Este ano entrou em vigor o novo edital para o credenciamento das vans, estabelecido pela Prefeitura de São Paulo. Ele prevê o pagamento de R$ 155 por criança transportada e R$ 755 para os estudantes com deficiência. O problema é que os motoristas não querem aceitar as novas condições. Até o ano passado, eles recebiam um valor fechado pela van, sem contar o número de crianças transportadas. O prejuízo para a gente é assim, não tem demanda nas escolas, não tem cadeirante suficiente para a gente transportar, né? E o que acontece? Só pode levar só 4 cadeirantes de manhã e 4 à tarde. O que acontece? Não tem essa quantidade de cadeirantes para a gente transportar. Os alunos que têm algum tipo de deficiência são os que mais sofrem com a falta do transporte escolar gratuito. E são eles que deveriam ser os principais beneficiários. A lei que instituiu o transporte escolar gratuito na rede municipal é de 2003 e determina que os alunos que são portadores de necessidades especiais têm prioridade na participação do programa. Pedro é cadeirante, está há 2 meses sem ir para a escola, porque a van desistiu do trabalho. O menino está preocupado em perder o ano letivo. Tem que vir, porque perder o ano de novo não vai ser legal. Luciana, a mãe de Pedro, diz que não tem como pagar pelo transporte escolar e que o trajeto até a escola leva mais de 1 hora. Seria uma caminhada pesada daqui até a escola todo dia e tá bem no meu horário de trabalho, então isso não seria possível. Eu espero que depois a escola veja isso e tente dar algum tipo de reforço para ele pelo conteúdo que ele perdeu, né, que ele seja assistido de uma outra maneira. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que atualmente pouco mais de 72 mil estudantes estão cadastrados no programa Vai e Volta e que mais de 90% estão sendo atendidos normalmente. Em relação aos alunos com deficiência, a Prefeitura explica que o número de cadastrados é de 10.165 estudantes na cidade de São Paulo e que apenas 4%, ou cerca de 400 jovens, estão com problemas com o transporte escolar. A Secretaria de Educação disse também que todas as crianças e jovens com direito ao programa Vai e Volta serão atendidas. O Hospital e Maternidade Menino Jesus, na Zona Leste de São Paulo, está abandonado. Comprado pela Prefeitura, o local deveria passar por uma reforma e as obras foram prometidas para o final do ano passado. Mas o projeto ainda nem saiu do papel. Quem mora nessa região de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste, tem que fazer uma jornada até o hospital mais próximo. Que hospital você vai? Hospital do Ermelino. O que você precisa fazer para chegar lá? Vou na caminhada, todos os dias. Mas dá quanto? Uns 7 quilômetros? Por aí. Neste prédio, por exemplo, funcionava o Hospital e Maternidade Menino Jesus, que mesmo particular era referência no bairro. E era um bom hospital. A minha esposa operou aqui há 28 anos atrás, operou da laqueadura, não é isso? Está com uns 5, 6 anos por aí, abandonado justamente. O local foi comprado em 2014 pela Prefeitura de São Paulo por R$2,5 milhões. Outros 5 milhões foram liberados para que o local passasse por uma reforma e se tornasse um hospital-dia da rede Hora Certa. O prazo para tudo ficar pronto era o segundo semestre de 2015. Mas olha aí, até hoje as obras nem começaram. Compraram e está largado, né? Eu acho que tem que começar a obra. A nova previsão da Prefeitura é que o projeto saia do papel até o final deste semestre. Enquanto isso... Pessoas que chegam assim, eu estou esperando há 7 anos uma cirurgia. Eu estou esperando há 1 ano. Então, essa questão das especialidades precisava ter um olhar, né, dos 3 governos terem um mínimo de um planejamento. E além de o hospital não funcionar como deveria, ele, além de tudo, causa dor de cabeça para a vizinhança. É que olha aí dentro, o mato não para de crescer, tem lixo se amontoando
E a única coisa que bloqueia a entrada é essa corrente, ó, tá toda enferrujada. E nada impede que alguém passe por cima dela e entre. Ali no Nicotério estava morando uma pessoa ali, ó. A prefeitura diz que fez 2 vistorias no prédio neste mês e não achou focos do mosquito Aedes aegypti. Afirmou também que o corte do mato deve ser feito nesta semana. Neste momento, como vocês podem ver aqui na Avenida Paulista, acontece um protesto. Os estudantes da rede estadual, que fizeram um ato mais cedo na Avenida Brigadeiro Faria Lima, agora protestam novamente aqui na Avenida Paulista. O grupo é pequeno, mas já fecha faixas da via em frente ao MASP no sentido Consolação. Houve um princípio de tumulto entre os manifestantes pró-impeachment que acampam também em frente à Fiesp. Aqui em São Paulo, para uma plateia com integrantes do Ministério Público, o juiz Sérgio Moro diz que a justiça não consegue resolver a corrupção sozinha. Ele traçou um paralelo entre a Operação Lava Jato e a Operação Mãos Limpas da Itália. A polícia reforçou a segurança do prédio da Procuradoria Regional da República em São Paulo. No auditório, o juiz Sérgio Moro, um dos palestrantes, chegou escoltado por pelo menos 8 homens e avisou que não falaria com os jornalistas. O simpósio sobre o combate à corrupção foi dirigido a membros do Ministério Público e traçou um paralelo entre as operações Lava Jato e Mãos Limpas, que nos anos de 1990 levou para a cadeia na Itália políticos e empresários envolvidos em corrupção. Só foi permitido à imprensa gravar os primeiros 10 minutos do evento. O magistrado Pier Camillo Davigo, que integrou a força-tarefa italiana, defendeu as delações que sustentaram a Operação Mãos Limpas e rebateu uma crítica que também atinge a Lava Jato, de que as prisões servem para forçar os suspeitos a delatar. O procurador Paulo Roberto Carvalho, da Força-Tarefa da Lava Jato, também bateu nessa tecla. Disse que das 43 delações fechadas até agora, só 11 pessoas estavam presas quando decidiram colaborar. O procurador defendeu as decisões do juiz Sérgio Moro e lembrou que apenas 5% delas foram reformadas por tribunais superiores. O juiz Sérgio Moro avisou que não iria comentar sobre a Lava Jato. Num paralelo, disse apenas que tanto a operação italiana quanto a brasileira foram desencadeadas por fatos banais e revelaram um esquema de corrupção sistêmica. Ainda em seu discurso, Moro convocou setores da sociedade a se engajar no combate à corrupção e afirmou que isso é um problema suprapartidário. O juiz Sérgio Moro manda ofício ao STF, no qual pede desculpas à corte por causa da polêmica na divulgação das conversas telefônicas entre a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. De acordo com o site de notícias G1, no texto, Moro afirma que compreende que seu entendimento sobre o caso pode ter sido incorreto. O ofício foi enviado a pedido do ministro Teori Zavascki, que na semana passada determinou que as investigações sobre Lula fossem remetidas ao STF por causa do envolvimento da presidente de ministros e parlamentares que tem foro privilegiado. Os grampos foram divulgados no último dia 16, um dia antes de Lula tomar posse na Casa Civil. O governo federal envia ao STF documento no qual defende a posse de Lula como ministro da Casa Civil. Na defesa, o governo alega que não houve intenção de favorecer Lula e nem de proporcionar a ele o foro privilegiado com a nomeação para o ministério. O texto diz ainda que o diálogo entre Lula e Dilma sobre o envio do termo de posse tratou de trâmites burocráticos. O Planalto diz que a nomeação de Lula se deu em razão da larguíssima experiência do ex-presidente. Uma liminar de Gilmar Mendes, do STF, suspendeu a nomeação de Lula para a Casa Civil. Para o ministro do Supremo, Dilma chamou Lula para o ministério como uma forma de conceder ao ex-presidente um salvo-conduto. Ao assumir o cargo no Planalto, Lula teria foro privilegiado e as investigações contra ele sairiam das mãos do juiz Sérgio Moro. A Advocacia Geral da União já recorreu da liminar do ministro Gilmar Mendes. Deputados da base do governo escalam o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, para defender a presidente Dilma Rousseff na comissão especial do impeachment. A
comissão definiu hoje os primeiros depoimentos. Amanhã vão falar os autores do pedido de impeachment. O jurista Miguel Reale Júnior, ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, e a advogada Janaína Pascoal, professora da USP. Na quinta-feira, a comissão vai ouvir o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro, especialista em direito tributário. Os dois foram escalados pela base do governo para defender Dilma. A principal acusação contra a presidente é de ter feito manobras contábeis ilegais, as chamadas pedaladas fiscais, para fechar as contas em 2014. Nem a oitiva de amanhã e nem a oitiva de quinta-feira trarão nenhum fato novo para dentro do processo, mas para esclarecimento. O presidente da comissão, Rogério Rosso, do PSD, pediu serenidade e equilíbrio na análise do caso. Todos aqui, eu não tenho nenhuma dúvida, queremos prestigiar a democracia brasileira, o Estado democrático de direito, fortalecer as instituições e garantir o fiel cumprimento da Constituição e do ordenamento jurídico brasileiro. Na próxima segunda-feira, dia 4, deve-se encerrar o prazo de 10 sessões do plenário da Câmara dos Deputados para que Dilma apresente sua defesa à Comissão Especial do Impeachment. No acordo com a oposição para evitar atraso no processo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, tem convocado sessões todos os dias, inclusive às segundas e sextas-feiras, o que não é comum. Depois do prazo da defesa, o relator terá 5 sessões de plenário para apresentar o parecer. A expectativa de Cunha é votar o pedido de impeachment na segunda quinzena de abril. O processo só segue no Senado se tiver o apoio de 2/3 dos deputados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse esperar que o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff não chegue ao Senado. Mas, se chegar, afirmou que terá isenção e definirá o calendário em conjunto com o Supremo Tribunal Federal. Renan se recusou a comentar a decisão do PMDB de romper com Dilma e nem explicou por que espera que o processo do impeachment não chegue ao Senado. A presidente Dilma Rousseff cancelou a viagem que faria aos Estados Unidos na próxima quinta-feira para participar da 4ª cúpula sobre segurança nuclear em Washington. Com isso, evitará que o vice-presidente Michel Temer, presidente nacional do PMDB e principal articulador do rompimento do partido com o governo, assuma o comando do país por 2 dias. Ministro Jacques Wagner, chefe de gabinete da Presidência da República, concedeu uma entrevista coletiva para comentar o rompimento do PMDB com o governo. De acordo com o petista, o ato foi um atalho na democracia brasileira que irá aprofundar ainda mais a crise. Se alguém que vem carregado com 54 milhões de votos já tem dificuldade, eu creio que alguém que não vem com essa mesma legitimidade terá dificuldade ainda maior. Se o partido sai, como fica. Mas aí não cabe a mim julgar, o mandato é do vice-presidente e cabe a ele. Politicamente, eu acho, é por isso que eu digo uma relação educada, mas eu acho que politicamente interditada. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala, lógico, sobre o rompimento do PMDB com a presidente Dilma. O rompimento do PMDB com o governo Dilma Rousseff conduz a uma conclusão óbvia. Cresceram enormemente as chances de o Congresso aprovar o impeachment de Dilma Rousseff. O brasileiro já está autorizado a perguntar para os seus botões: o que será do país no hipotético governo do PMDB chefiado por Michel Temer? Nas últimas 2 décadas, o PMDB se especializou no papel de gigante subalterno. Esteve sempre enganchado ao governo de plantão, seja do PSDB, seja do PT. No campo programático, o PMDB revelou-se a favor de tudo e contra qualquer outra coisa. No campo moral, o partido se mostrou capaz das piores perversões. Se vingar o impeachment de Dilma Rousseff, Michel Temer vai propor um governo de união nacional. Com Itamar Franco, que assumiu o governo em 1992, depois do impeachment de Fernando Collor, imaginou-se que o país ia para o desastre e acabou resultando numa coisa boa, o Plano Real. Com Michel Temer, ninguém sabe em que vai dar. Por ora, tem-se apenas uma certeza. Junto com Michel Temer, irão para o Palácio do Planalto, para a Presidência da República, as sombras de personagens como Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Quer dizer, um eventual governo Temer
pode não ser a solução, mas apenas um problema novo com o qual o Brasil vai ter que conviver. Boa noite. O presidente do Instituto Teotônio Vilela, José Aníbal, e o vice-presidente nacional do PSDB, Alberto Goldman, entraram com uma ação no Ministério Público Estadual para anular as prévias realizadas para a escolha do candidato do partido nas eleições à Prefeitura de São Paulo. Goldman disse que foram cometidas irregularidades, um abuso de poder econômico por parte do pré-candidato João Dória Júnior. O segundo turno das prévias teve apenas um candidato, o empresário João Dória Júnior, porque o outro concorrente, o vereador André Matarazzo, além de desistir do pleito, se desfiliou do partido sob a acusação de que o processo foi ilegal. A candidatura de João Dória Júnior terá ainda de ser homologada na convenção do partido em julho. Ele nega as irregularidades. Laudo técnico conclui que a falta de esterilização de instrumentos usados em um mutirão de cirurgia de catarata em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, provocou a contaminação por bactéria em 22 dos 27 pacientes. Uma parte dessas pessoas perdeu a visão do olho operado e 11 tiveram que retirar o globo ocular. No dia a senhora não percebeu nada de diferente? Nada. Eu fui para casa enxergando, né, no sábado. No domingo eu estava enxergando bem, né? Não tinha nada. Aos 70 anos, a dona de casa foi uma das 27 pessoas que participaram de um mutirão de catarata realizado pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, em 30 de janeiro. Aí o médico chegou para mim e falou, infelizmente nós vamos ter que tirar o teu globo ocular, porque se a bactéria for para o cérebro, vai para óbito, não tem mais remédio. Se tem que fazer, eu vou fazer o quê, né? Tem que tirar, né? Seu Benedito, marido de Dona Aparecida, já operou a catarata dos 2 olhos e incentivou a cirurgia da esposa. Eu sei que não é o fim do mundo, não é o fim de todas as coisas, né? Mas às vezes serve para amanhã essa mesma equipe, outras equipes, né? Sejam mais cuidadosas, mais atenciosas, né? Está lidando com gente. A Secretaria de Saúde aqui de São Bernardo do Campo concluiu que os instrumentais cirúrgicos não foram esterilizados e que nesse material estaria o foco original da contaminação. A sindicância concluiu ainda que os profissionais nem sequer lavaram as mãos, o que pode ter contribuído para a disseminação da bactéria. Em nota à imprensa, foi confirmado que o surto foi causado por uma bactéria, que os aventais da equipe médica não foram trocados e que houve o compartilhamento de material entre um paciente e outro. A secretaria explica ainda que não há fatores relacionados ao ambiente do hospital que pudessem ter causado infecção nos pacientes submetidos à cirurgia. E que, dessa forma, a investigação constatou que houve falhas nos processos de trabalho, envolvendo limpeza, desinfecção e esterilização. A Secretaria de Saúde da cidade reuniu uma comissão de sindicância para apurar o caso e hoje recebeu vítimas e familiares. Eles estão tirando a culpa do hospital, né? E resumindo, diz que teve lá um processo lá dos instrumentos, a cúpula, a tesoura e a pinça acho que não foi esterilizada. Então pode ser aí que tinha o foco da bactéria, né? Eu acho que todos têm culpa, o hospital de clínicas, a prefeitura, a clínica e o médico, os 4. A Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo determinou o envio na íntegra do relatório da Comissão de Sindicância ao Ministério Público e à Polícia Civil para ajudar nas investigações. O relatório também foi encaminhado aos Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem para apuração. Diante do aumento de casos de H1N1, o governo do estado de São Paulo decidiu antecipar a vacinação contra a gripe. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, as vacinas contra o H1N1, o H3N2 e a gripe B começarão a ser distribuídas já na semana que vem. Inicialmente, receberão a vacina os profissionais de saúde de hospitais públicos e privados da capital e da Grande São Paulo. A partir do dia 11 de abril, a vacinação será ampliada para crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos, gestantes e idosos aqui da região metropolitana. Para as demais cidades do estado, a campanha de vacinação contra a gripe deve seguir o calendário do Ministério da Saúde, com início previsto para o dia 30 de abril. Até o dia 22 deste mês, 38 pessoas no estado morreram em decorrência do vírus H1N1.
Choveu granizo hoje no meio da tarde aqui na capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, choveu granizo por volta das 3h30 da tarde na Zona Sul e também na região central de São Paulo, em bairros como a Barra Funda. A chuva rápida assustou os moradores dessas regiões. Toda essa chuva é resultado de combinação entre calor e alta umidade do ar. E será que toda essa semana vai continuar assim? Quem esclarece é a Mariana Armentano. A maior parte do país vai ter uma quarta-feira de muito calor e chuvas. Isso por causa do ar quente e úmido que continua predominando pelo Brasil. Onde está amarelo no mapa, não chove. Até no sul do Brasil, a massa de ar seco já começa a perder força e volta a chover de forma localizada. O tempo só segue firme entre o Rio Grande do Sul e o oeste de Santa Catarina e do Paraná e entre o norte de Minas Gerais, oeste da Bahia, sul do Tocantins e centro-norte de Goiás. Em todas as outras áreas do Brasil, dia de sol, calor e pancadas de chuva. Os maiores volumes são esperados para o norte do Brasil e também para o sul e nordeste de Minas Gerais e sul do Rio de Janeiro. Os termômetros chegam a marcar 29 graus em Floripa, 34 no Rio de Janeiro, 35 graus em Cuiabá e 37 em Palmas, no Tocantins. Aqui em São Paulo, a quarta-feira será de muito calor em todo o estado. E como a umidade do ar continua alta, fica formada aquela combinação perfeita para as pancadas de chuva mais fortes no final do dia. A máxima vai aos 35 graus em Votuporanga, no centro-norte paulista faz até 34 na cidade de Ribeirão Preto e no litoral, máxima de até 28 graus em Caraguatatuba e de 29 em Santos. Em toda a faixa leste, falando inclusive aqui da Grande São Paulo, o dia amanhece com mais nebulosidade, mas o tempo ainda fica bem abafado, por isso não dá para descartar aquelas pancadas mais fortes. Mesmo com a chuva, as temperaturas nessa quarta-feira ficam entre 20 e 29 graus aqui na capital. E o tempo continua bem parecido, com máxima também de 29 graus, tanto na quinta quanto na sexta-feira. A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo anunciou hoje que vai liberar em abril 811 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista. Em julho do ano passado, o governo diminuiu a parcela do ICMS destinada à restituição de créditos de 30% para 20% e atrasou a liberação dos recursos em 6 meses. Com a decisão, os consumidores, pessoas físicas e condomínios receberão agora os créditos relativos às notas fiscais de compras realizadas no primeiro semestre de 2015, mas com a vantagem de ainda se enquadrarem na alíquota de 30%. Primeiro lote de restituição do imposto de renda será pago no dia 15 de junho. Pelas regras, idosos com mais de 60 anos têm prioridade no recebimento das restituições, assim como contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave. Depois desses contribuintes, as restituições serão pagas pela ordem de entrega da declaração do imposto de renda. Assim como em anos anteriores, as restituições do imposto de renda serão pagas em 7 lotes. Com 40 anos de profissão, o alfaiate de São Paulo se especializou em uma peça do guarda-roupa masculino essencial para executivos e advogados, a gravata. Maurício Messias percebeu a importância desse acessório quando os clientes começaram a trazer muitas peças para a reforma. O trabalho é criterioso e exige muita paciência. É um acessório importante? É muito importante porque é o seu visual, a sua apresentação no serviço, no trabalho e no dia a dia. Em reuniões, tua vestimenta, a forma de se apresentar para o teu cliente, para as pessoas, com certeza conta sim. Um acessório que faz diferença? Muito. Realmente, esse acessório faz muita diferença e pode falar muito sobre a sua personalidade. Com a palavra, um especialista em gravatas. O executivo sempre precisa de uma gravata nova. Ele entra no escritório com uma boa gravata, isso faz com que ele se sinta mais sério, mais poderoso, mais firme nos seus afazeres.
Maurício Messias diz que, como ele, são poucos os gravateiros no país. Ele aprendeu cedo a trabalhar com a máquina de costura e os tecidos, observando o pai, também alfaiate. Herdou, além da máquina de costura e a tesoura, o talento. Eu comecei a trabalhar profissionalmente aos 10 anos de idade. Aos 14 eu já aprendi a fazer calça, né? Aos 20 eu já tinha um emprego numa grande loja de ternos em São Paulo. Aos 23 eu abri a minha primeira alfaiataria na Avenida 9 de Julho. E não pense que é fácil fazer gravatas. Gravata ela é um trabalho chato, um trabalho como se desmontar uma bomba, sabe? Qual é o fio, o vermelho ou o azul, né? A gravata também tem isso, porque como ela é cortada enviesada, você tem o lado certo para fazer o alinhavo, né? Depois volta pelo outro lado. E Maurício logo vai avisando. O termo gravata borboleta não é correto. Borboleta, deixo claro, não é gravata, é laço. Gravata se dá um nó, a borboleta se dá um laço. Essa é a grande diferença. A pessoa fala gravata borboleta. Não. Não é porque está no pescoço que é uma gravata. Que é uma gravata. E agora as notícias do esporte com Estela Contígio e Celso Cardoso. Hoje tem seleção brasileira jogando pelas eliminatórias. Celso Cardoso. Pois é, Estela, o jogo é em Assunção contra o Paraguai, rival que eliminou o Brasil das últimas 2 Copas Américas. Partida difícil para a seleção, que terá pelo menos 2 desfalques importantes, Neymar e Davi Luiz suspensos. O técnico Dunga ainda não confirmou oficialmente os substitutos para o zagueiro e para o atacante. Diante daquela que é vista como as eliminatórias mais equilibradas dos últimos tempos, o duelo desta noite contra o Paraguai será um divisor de águas para os próximos meses da seleção brasileira. Se vencer, a equipe de Dunga garante a permanência na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2018, podendo até assumir a vice-liderança em caso de tropeço do Uruguai. Mas se perder ou até mesmo empatar no Defensores del Chaco, o Brasil tem chances de cair para a 6ª, ou quem sabe 7ª colocação da tabela. Projeções à parte, uma coisa é certa: Dunga terá que mexer na equipe titular, que não terá os suspensos Neymar e Davi Luiz. Na defesa, Gil deverá formar o miolo de zaga ao lado de Miranda, que minimizou uma possível falta de entrosamento com o ex-corintiano. A gente tem pouco tempo de entrosamento, então a gente procura conversar muito, que isso nos vai facilitar durante a partida. E lá na frente, a tendência é que Ricardo Oliveira seja o escolhido para a vaga de Neymar, mesmo com Dunga mantendo certo mistério. A escolha a gente vê pela forma que os jogadores estão treinando, pela forma que eles jogaram nos últimos jogos da seleção brasileira, né? Das características que a gente precisa usar dentro de campo. Mas temos outras opções também, um atacante mais de força, atacante mais de movimentação, né? Então a gente vai analisar bem, estudar bem para decidir. Após a partida desta noite, a seleção só voltará a campo pelas eliminatórias no mês de setembro, já que antes terá compromissos pela Copa América Centenário e as Olimpíadas do Rio de Janeiro. E toda a rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo acontecem nesta terça-feira. A Colômbia jogou com o Equador e ganhou por 3-1, roubando o 3º lugar do Brasil. Às 8 horas, daqui a pouquinho, tem Uruguai e Peru no Estádio Centenário em Montevidéu. Às 8h30, outras 2 partidas, Argentina e Bolívia em Córdoba e Venezuela e Chile se enfrentam no estádio La Carolina em Barinas. Celso, você acabou de dizer, o Brasil já foi ali para o 4º lugar, a situação nada fácil, né? Não, difícil. E dependendo do que acontecer na rodada, vamos imaginar que o Brasil perca o jogo para o Paraguai, que, convenhamos, não é nenhum absurdo, nada fora do normal. A seleção pode terminar a rodada em 7º lugar. Então, realmente, a situação do Brasil inspira cuidados. O Paraguai, como eu já disse, né, em 2 edições da Copa América, eliminou o Brasil nas quartas de final. Tem feito jogos difíceis para o Brasil, realmente, e a seleção não tem o Neymar, né? Tudo bem que o Neymar, há muito tempo, não joga na seleção aquilo que se espera dele. Aquilo que ele joga, por exemplo, no Barcelona. Mas, convenhamos, o jogador vai fazer falta, então a seleção terá mais dificuldades ainda por conta dessa ausência.
Que fazem da seleção brasileira. Eu já não me surpreendo mais não. Depois do 7-1, tá valendo? Olha, estamos no lucro. Mas estamos indo cada vez mais para baixo. Parece que não tem saída. Não, vamos imaginar que exista sim, porque... Uma luz no fim do túnel. A questão é a seguinte, é que há muito tempo o Brasil deixou de ser a principal seleção da América do Sul. Claro. Hoje ela joga em nível de igualdade com as demais. Então, por isso... você está tão assustado. Bom, por meio de um comunicado, o Comitê de Ética da FIFA anunciou que vai multar o Santos por infringir o Código da Identidade na negociação de Neymar com o Barcelona. O alvinegro terá que pagar 75 mil francos suíços, o que equivale a aproximadamente 283 mil reais. O motivo pelo qual o time está sendo punido é de ele ter dado permissão para que grupos de investidores atuassem na negociação, o que é proibido no Estatuto de Transferências da entidade. O Santos também foi autuado por não informar corretamente a presença de terceiros ao Sistema Internacional de Transferências da FIFA e não colaborar ainda por cima com investigações da entidade. Em nota, a diretoria do Santos afirma que ainda não foi notificada e que sempre esteve à disposição da FIFA e da CBF para exibir os documentos requisitados e prestar esclarecimentos. Ainda cabe recurso do time, ou melhor, do clube, no Tribunal Arbitral do Esporte. E pelo Campeonato Paulista, amanhã tem rodada. Destaque para o Corinthians, dono da melhor campanha do torneio. Os treinamentos, muito pegado. Tratamento um com o outro também, ele trata todo mundo bem, os funcionários. Eu acho que esse é o diferenciado dele. Um grande treinador, na atualidade o melhor do Brasil. A gente treina todo dia, trabalha forte todo dia, porque sabemos que a oportunidade vai aparecer. Então, no meu caso e do Luciano, é entrar e dar conta do recado, mantendo esse ritmo. Entrar dentro de campo buscando a vitória sempre e esquecer o que os outros clubes estão passando, manter o foco no Corinthians. O São Paulo entra em campo amanhã contra o Lilense. Estela, e terá a volta de importantes reforços para esse jogo. O São Paulo se apressou para treinar na tarde desta terça-feira. A atividade começou mais cedo, porque às 5 da tarde, todo o elenco seguiu para São José do Rio Preto, onde nesta quarta-feira encara o Linense pelo Paulistão. Uma vitória de fundamental importância para o tricolor manter a liderança do Grupo C com 18 pontos conquistados. Aí, só faltarão mais 2 jogos, nesta primeira fase do estadual. Creio eu que uma boa partida amanhã e outra no sábado aí, com a vitória, a gente já garante a classificação, mas lógico que queremos pontuar o máximo possível para a gente ter alguma vantagem nas finais. O técnico Edgardo Balsa fechou a primeira parte do treinamento, mas quando a imprensa foi liberada, deu para perceber algumas alterações que devem ser feitas em relação ao time que empatou com o Santos no final de semana. Retornam Rodrigo Caio, que estava na seleção olímpica, Paulo Henrique Ganso, que não atuou no final de semana por estar suspenso, e Michel Bastos, que já se recuperou de lesão. Sem perder a 4 partidas, Caleri será o homem de referência no ataque do São Paulo para que essa sequência continue positiva. Os reforços ajudam ainda mais aí o São Paulo? O Rodrigo Caio esteve bem na seleção, marcou gol, inclusive, no São Paulo também estava marcando gols. O Ganso, curiosamente, apesar de todas as críticas, vive um melhor momento dele no São Paulo. E o Michel Bastos, apesar da torcida pegar no pé dele, é bom jogador. Então, são 3 jogadores que, nessa altura do campeonato, realmente fazem a diferença, serão importantíssimos para o São Paulo. Quanto ao Corinthians, só alegria, né? Melhor campanha do torneio, já classificado. O torcedor brasileiro está triste, mas o corintiano está rindo à toa. O corintiano está rindo à toa, essa é a realidade. Até porque não existe essa questão de titular e não titular. Você vê, o Tite mexe no time toda hora e todos têm um rendimento realmente de primeira linha. Não existe primeiro time nem segundo time, e sim um elenco capaz de jogar a qualquer momento. Impressionante. Coisas mudam. E todo mundo falando que o Corinthians ia fazer uma temporada ruim, né? Ruim está o Palmeiras e também está o São Paulo. Estão ruins, né? Obrigada, Celso. Boa noite. Boa noite. É com você, Gabriel.
Vizinha a São Paulo, a cidade de São Caetano é conhecida pelos elevados índices de qualidade de vida, mas no que diz respeito à bicicleta como meio de transporte ainda falta muito. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. A pedalada segue por ciclovias até a divisa de São Paulo com São Caetano do Sul. Apesar de ser conhecida pela qualidade de vida, a cidade vizinha da capital paulista não enxerga a massa de trabalhadores que usa a bicicleta como meio de transporte. Na principal avenida da cidade, a Goiás, quem pedala precisa encarar o trânsito pesado. Não tem ciclovia e é muito complicado dividir a bicicleta com os carros, né? Vem até a divisa. A divisa de São Caetano com São Paulo tem ciclovia, mas aí depois só calçada ou então a guia mesmo. Eu vejo muita gente passando de bicicleta aqui, é bem complicado, ainda mais esse horário. De bicicleta eu gasto 20 minutos até em casa, de ônibus eu vou gastar 1 hora ou mais. A única ciclovia de São Caetano tem pouco mais de 1 quilômetro. Pequena e sem conexões, a estrutura acaba servindo mais a lazer que a transporte. Uma cidade tão bonita como essa aqui, né, São Caetano, todo mundo se fala, nossa, quem mora em São Caetano é outro padrão melhor de vida, né? Mas assim, acho que deveria ter esse aspecto para as pessoas também. Seria uma boa, né? Tivesse uma ciclofaixa aí, né? Ainda que São Caetano não tenha nenhuma estrutura cicloviária, a demanda existe. A prefeitura não tem nenhum plano concreto visando a bicicleta como meio de transporte. O que existe é ciclofaixa de lazer aos fins de semana e este passeio ciclístico todas as segundas-feiras, que reúne cerca de 300 ciclistas. A partir do pedal, então, criou-se, poxa, a bicicleta é boa, ela serve, ela me locomove, ela me leva até a estação do trem. Então, as pessoas estão utilizando a bicicleta e o passeio, acredito que seja o primeiro ponto, o inicial. O ganho é maravilhoso, né? Uma plena segunda-feira, já começa para ativar bastante aí a semana. Passeando com a filhota, tudo de bom, viu? Tava precisando. Infelizmente não tem por onde mais escoar o trânsito, né? E deveria criar aqui uma ciclovia também em São Caetano, viu? Veja a seguir, o Capitólio, sede do Congresso americano, é fechado pelo 2º dia consecutivo. 2 pacotes suspeitos foram encontrados. E passageiros de avião egípcio são feitos reféns. Um sequestrador manteve 70 pessoas sob a mira de uma arma durante 7 horas. O homem acabou preso. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Quando 2 países têm um litígio sério, eles partem para a guerra. Se o litígio for coisa pequena, eles partem para o diálogo. Eu estou falando do Brasil e de Israel, que se meteram numa confusão mesquinha. Tudo começou em agosto, quando o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu anunciou pelo Twitter que o embaixador seguinte no Brasil seria Dani Dayan. Não é assim que se faz. Primeiro, ele deveria ter submetido discretamente o nome do diplomata para o Itamaraty, para que o Itamaraty desse o agreement, dissesse ok. Netanyahu forçou a barra e o Brasil pulou de lado. Disse que não aceitava Dayan porque ele era um ativista pela colonização de terras palestinas em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia. Dayan também se opõe à criação de um Estado palestino. O Brasil não precisa concordar com os diplomatas estrangeiros que chegam aqui como embaixador. Mas o Itamaraty deixou de defender apenas os interesses do Brasil. Começou também a defender os interesses do partido político da presidente Dilma. É coisa meio provinciana, é coisa de diplomacia da Venezuela. Pois só ontem, segunda-feira, Israel anunciou que Dani Dayan desistiu do Brasil e vai ser cônsul em Nova York. A queda de braço durou 7 meses. Enquanto isso, as relações entre Brasil e Israel ficaram congeladas. Não é só o Brasil que defende a criação de um Estado palestino. A ONU também defende. E a ONU tem razão. O Brasil e Israel têm essa divergência, mas é por causa das divergências que a humanidade inventou a diplomacia. O fato é que com essa teimosia, os dois lados,
do Brasil deixou de fechar acordos na área militar. Israel é um grande exportador mundial de tecnologia. Eles sabem dessalinizar as águas do mar, sabem transformar água de esgoto em água para irrigação da agricultura. O Brasil hoje exporta para Israel 380 milhões de dólares e importa muito mais do que isso, 900 milhões. Está na hora de reequilibrar esse comércio, mas para isso é preciso ter relações diplomáticas tranquilas. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um sequestrador manteve reféns 70 pessoas a bordo de um avião egípcio durante 7 horas. O homem foi detido e os reféns foram libertados. O avião da companhia Egypt Air voava de Alexandria para o Cairo quando foi tomado por um homem que dizia ter um cinto explosivo. Ele obrigou o piloto a desviar e pousar no aeroporto de Larnaca, no Chipre. Depois de quase 7 horas, ele se rendeu sem resistência e foi preso. Um dos reféns saiu pela janela da cabine. Todos os passageiros e a tripulação deixaram o avião em segurança. O sequestrador foi identificado como Seif Eldin Mustafa, de 58 anos, egípcio e com longa ficha criminal, que inclui drogas e fraude. O cinto explosivo era falso. Ele tinha passado pela segurança do aeroporto de Alexandria sem problemas. As autoridades cipriotas disseram que o homem parece ser psicologicamente instável e o sequestro seria relacionado a problemas com a ex-mulher, que é cipriota. O Centro de Visitas do Capitólio, sede do Congresso americano, foi fechado pelo segundo dia consecutivo. 2 pacotes suspeitos foram encontrados no local. Os pacotes foram encontrados do lado de fora do Centro de Visitantes do Capitólio e numa praça da biblioteca. Um grupo de turistas foi retirado e o trânsito foi interrompido. Os prédios do Capitólio e do Congresso, que está em recesso, não foram afetados. Nenhum dos pacotes era perigoso e a área já foi liberada. Ontem, um homem apontou uma arma contra seguranças no Centro de Visitantes e foi baleado. O agressor foi identificado como Larry Russell Dawson, de 66 anos. Dawson é pastor no estado do Tennessee e já tinha invadido o Congresso uma vez, gritando ser profeta de Deus. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu volto com mais notícias em nossa edição das 10. Estou te esperando, hein? Boa noite e até amanhã. Carpinejar entrevista o Padre Beto em A Máquina. Logo mais, 10h30 da noite.